Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anfitrião e este vídeo vamos falar de uma das maiores dores e dúvidas do planeta Terra brasileiro, que é imposto de renda no Airbnb. Então vamos falar sobre isso neste vídeo de agora. Antes da gente partir para o tema do vídeo, eu queria convidar você a se inscrever aqui. Se inscrever não, a me seguir no... Como é que é o nome lá? Instagram, aqui, é @RomuloVilela, e aí você pode, entendeu? Interagir comigo lá. Vamos lá. Seguinte, imposto de renda é uma coisa complexa, mas que no final das contas é simples, só que o governo brasileiro não deixa muito claro algumas questões, principalmente relacionadas a aluguel de curta duração. Só que esse vídeo aqui vai ajudar você a organizar um pouco melhor as suas ideias em relação a isso. E aproveita, obviamente, já se inscreve aqui no canal do YouTube para você sempre receber notificação dos nossos vídeos e aciona o sininho e tudo mais. Beleza? Primeira coisa, devo declarar Airbnb? Tem gente que fala, Romulo, mas eu devo declarar o meu imposto? Eu devo pagar imposto para o governo referente aos meus aluguéis de Airbnb? E outra pergunta que fazem, né, é a mesma coisa que aluguel normal. Então, se a gente começar por aí, é o seguinte, pela regra tributária brasileira, o Airbnb não deixa de ser diferente de um aluguel normal. A diferença é que você recebe por um período menor. Então, num aluguel tradicional, você vai receber um valor fixo por mês daquele determinado inquilino e acabou, né? Você só vai ter variações daquele valor numas correções futuras de aluguel. Já no Airbnb, por exemplo, você vai ter um montante de diárias daquele determinado mês e você vai ter um bolo no final do mês referente àquele mês específico que você faturou, certo? Então, na prática, não existe diferença nenhuma entre um aluguel tradicional e um aluguel de temporada. O que tem é a apuração desse imposto de formas diferentes. A gente vai falar mais adiante já em relação ao Carnê-Leão, que é a forma mais apropriada para que você possa recolher o imposto referente a esses aluguéis. Mas, pela regra tributária, sim, qualquer renda advinda de aluguel, independente se é aluguel tradicional, por imobiliária, se você é proprietário e aluga direto, ou se você bota no quinto andar da vida, ou se você coloca no Airbnb, sim, você está passível de tributação pela regra brasileira ser da forma que é, exigindo de acordo com a sua renda global, que é o que vamos entrar um pouco mais adiante para você entender essa lógica, né? Quanto que eu pago de imposto, afinal de contas? Então, é importante que você entenda, primeiro, a questão da tabela do imposto de renda, porque você vai pagar o imposto de acordo com a sua renda global. O que isso significa? Significa que se você é um trabalhador CLT, por exemplo, e ganha R$ 1.500 por mês, por exemplo, se você ganha R$ 500 com um aluguel, você não necessariamente precisa pagar imposto. Por quê? Eu vou colocar a tabela aí para você olhar, e inclusive essa tabela do imposto de renda, recentemente teve um reajuste do novo presidente, do Lula, que aumentou a primeira faixa, né, que era a primeira faixa de isenção, era de 1.900 e alguma coisa, e agora foi para R$ 2.112, ou seja, a primeira faixa ali de isenção, ou seja, aquelas pessoas que ganham até R$ 2.000, R$ 2.112, não pagam e não precisam declarar imposto de renda, ou seja, está isento da declaração do imposto de renda. E aí, essa tabela já corrigida, se bem que só foi ali o iniciozinho, né, o comecinho da tabela que foi corrigido, esses 2.000 e pouquinho. Então, na segunda faixa de renda você tem de R$ 2.000 a 2.800, mais ou menos, aí você já começa a ter que pagar o imposto de 7,5% do valor da renda e você pode deduzir um valorzinho ali de R$ 158 porque você está nessa faixa. Então aí você tem todas as outras faixas, a faixa 3, a faixa 4, a faixa 5, cada uma com a sua proporcionalidade ali e com a sua alíquota, ou seja, você vai do isento, né, 0% ali, né, para você recolher, até 27,5%. E só para você entender qual que é a lógica que você tem que aplicar para fazer a apuração do imposto de renda. Vamos supor que você seja uma pessoa que ganhe acima de R$ 4.664, seu salário é de R$ 5.000, certo? Você já vai estar pagando ali um imposto como pessoa física de 27,5%. E se você tem um imóvel que você ganha R$ 1.000 por mês com ele, essa renda do aluguel, ela vai entrar na sua renda global, ou seja, se você é um CLT ou se você tem empresa ou qualquer coisa assim, a sua renda pessoa física for de R$ 5.000, independente se você ganha R$ 1 ou R$ 1.000 num aluguel de imóvel, você
vai pagar 27,5% sobre aquela renda tributável de aluguel que você está trazendo. Agora, se você, por exemplo, só vive do aluguel do seu imóvel, você pode faturar R$2.000 e pagar R$0 de imposto, a não ser que você tenha renda superior a R$2.000, porque eu estou trazendo isso para a faixa número 1, onde você, com um aluguel de R$2.000, pode pagar R$0 em imposto. Então, essa é a diferença. Você vai pegar o valor que você ganha de aluguel, somar a sua renda normal que você já tem, se você tiver, obviamente, porque tem gente que só trabalha com aluguel de Airbnb ou advinda de aluguéis. Então, essa é a regra. Por isso que você pode pagar tanto R$0 quanto 27,5% de imposto. E a gente vai falar um pouco mais para frente algumas coisas que as pessoas pensam de maneira a reduzir a apuração de imposto. Afinal, 27,5% é realmente ser sócio do governo, né? O governo é sócio de quem tem imóveis e principalmente imóveis de temporada que visam ter um rendimento superior à locação tradicional. Aí a gente chega em outra pergunta. Eu posso criar uma empresa para que eu possa recolher esses tributos de uma maneira que eu pague menos imposto? Sim, mas você tem que entender qual é a sua realidade. Esse imóvel, ele é um imóvel que você quer transferir para uma pessoa jurídica, é um imóvel em que você mora naquele lugar e você aluga quartos, ou você mora ali numa casa e a casa de trás você usa para aluguel. Então, cada caso é um caso, mas é possível, obviamente, você criar um CNPJ para que você possa pagar menos imposto. Só que você tem que ter em mente o seguinte, não é porque você paga menos imposto em uma instituição jurídica que é a melhor saída. Por exemplo, se você compra um imóvel e você depois vende esse imóvel em algum momento, vamos supor que você comprou um imóvel na planta, ou que você construiu um imóvel e mais para frente você quer vender esse imóvel. Como pessoa física, é muito mais vantajoso do que como pessoa jurídica. Por quê? Na pessoa física, você tem várias isenções na venda de um imóvel, né? Você tem ali, por exemplo, a isenção de até R$400 mil, R$440 mil, num período de 5 anos, que você pode não pagar imposto nenhum sobre a venda, né? Obviamente que se você explora a questão do aluguel, você vai pagar ali a alíquota de acordo com a sua renda global, como eu já exemplifiquei. Se você compra imóvel de leilão, por exemplo, e você revende mais caro, você ganha, depois de você zerar todas as isenções, no caso de venda de imóvel, você vai pagar 15% de imposto sobre o valor do ganho de capital. Então, se você tem R$300 mil, né, você pagou R$300 mil no imóvel e vendeu por 500 mil, na pessoa física você vai pagar 15% de imposto sobre os 200 mil, que seria o seu lucro, né? Ou seja, você só vai pagar imposto sobre o ganho de capital. Então, se você construiu por 300 e vendeu por 500, você comprou por 300 e vendeu por 500, você teve ali um lucro, em tese, de R$200 mil. A grosso modo, eu estou falando só para a gente facilitar aqui em termos didáticos a conta. Então você vai pagar 15% em cima dos R$200 mil, diferente na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, independente por quanto você comprou o imóvel, você vai pagar imposto na venda na cabeça do valor. Ou seja, se você vendeu por 500 mil, você vai pagar o imposto referente aos 500 mil. Obviamente que você tem que entender qual é a melhor forma de tributação para o que você faz, né? Se é melhor fazer com pessoa jurídica, se é melhor fazer com pessoa física. Então, essa conta você deve fazer para saber se vale ou não vale a pena. Qual que é a sua estratégia? Aonde você quer chegar? Você quer manter os imóveis como pessoa jurídica, porque mais para frente você pensa em vender e aí não faz sentido você ter esse imóvel em pessoa jurídica, ou não, o seu foco é 100% renda e aí talvez seja mais interessante você estar ali no ambiente de pessoa jurídica para fazer essas transações imobiliárias. E naturalmente você, obviamente, todo mundo quer pagar o mínimo de imposto possível dentro da lei. Então você tem essas duas opções. Eu recomendo que você entre em contato com um contador para que ele te oriente o que é melhor fazer, de que maneira, mas o principal é você saber na sua cabeça os seus objetivos, o que você busca, e a partir daí você vê qual é a melhor forma tributária de entender esse bem, de apurar esse bem, de declarar esse bem e por aí vai. O que você pode abater no seu imposto de renda, né? A Receita Federal, ela é um pouco controversa em algumas questões. Então, a Receita Federal, ela fala que você pode abater tudo aquilo que é importante para a operação do imóvel em si. Só que ela não deixa claro
se eu posso abater coisas, por exemplo, como uma diarista. Pela regra tributária da Receita Federal, você pode abater, por exemplo, IPTU, condomínio e esses impostos inerentes ao imóvel. Agora, luz, água, internet, diarista, produto de limpeza, que são coisas que fazem parte do nosso dia a dia de quem faz aluguel de temporada, a Receita Federal não deixa claro que isso é passível de você tirar o rendimento, né? Mas eles não falam se pode nem se pode. Pela regra, eles dizem que tudo aquilo que faz parte da operação do imóvel, você pode abater. Então, tem gente que tira, tem gente que abate, tem gente que não abate. Até, por exemplo, o preço da diarista, né? A diarista que vai lá fazer a limpeza, tudo. Tem gente que tira esse valor e declara em cima do lucro líquido. A Receita Federal não deixa claro, como eu falei. Então, cabe você, de repente, tentar com o contador achar ali um meio do caminho, mas a própria Receita não deixa isso claro e cristalino, porque aluguel de temporada nunca foi, de alguma maneira, tratado pela Receita Federal como um tema que tem um entendimento específico de, olha, façam dessa maneira, né? Então, hoje, por enquanto eu gravo esse vídeo, a instrução que eu te dou é essa. Não existe um entendimento, mas o que tem é somente condomínio e impostos ali que incidem sobre o imóvel, como o IPTU, por exemplo. E também, de repente, a própria comissão da plataforma. Como você recebe isso na sua conta bancária, já líquido do valor da comissão do Airbnb, das plataformas, por exemplo, então já viria o valor ali pré-líquido, digamos assim. E de que maneira você faz essa declaração? Como eu falei no começo desse vídeo, existe o Carnê-Leão Web. Então, mensalmente você apura os ganhos recebidos até o final do mês seguinte. Então, por exemplo, estou gravando esse vídeo no dia 1º de agosto, até o fim de agosto eu posso declarar todos os aluguéis de julho, ou seja, até o fim do próximo mês eu posso declarar os aluguéis do mês anterior. E no aluguel de temporada, o mais adequado é que você faça esse processo pelo Carnê-Leão, onde você vai colocar tudo que você ganhou, os custos que você teve naquele mês, vai gerar a sua guia de pagamento, você vai pagar o imposto devido e na sua declaração anual você pode depois abater todo aquele imposto que você veio recolhendo ao longo do tempo na sua declaração anual normal, que aí até os sistemas se comunicam, né? Quando você, na sua declaração anual, você consegue puxar todos os rendimentos do Carnê-Leão e já declarar aquilo como renda mensal. Todo esse processo de como você vai lá no Carnê-Leão, aperta o quê, faz X ou Y, a gente tem uma aula com o Renato Correia, que é um contador que fez uma masterclass exclusivamente para os nossos alunos das turmas fechadas de anfitriões 5 estrelas, e a gente tem ali 1 hora que a gente vai dissecando isso com um pouco mais de detalhes para que você consiga fazer essa declaração da melhor maneira possível, com mais detalhamento possível, para que o leão não coma a sua perninha e você se dê mal, tá bom? Então, se você tiver interesse em algum momento de fazer parte de alguma das nossas turmas fechadas, aqui o link de inscrição para a nossa lista de espera. Caso alguma turma não esteja aberta nesse momento, você fica na fila para participar de alguma das nossas turmas. Se você gostou desse vídeo, se foi esclarecedor, compartilha com outras pessoas que têm imóveis, seja no Airbnb ou no aluguel tradicional, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente que tem muitas dúvidas relacionadas a esse tema de declaração e de imposto de renda. E aproveita, obviamente, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!